Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Ian Sanches das Soluções Criativas com mais um podcast. No podcast de hoje vamos falar sobre uma das empresas mais valiosas e queridas do mundo, a Apple. A Apple foi fundada no dia 1º de abril de 1976 e não é mentira, hein? Piadinhas à parte, na garagem da casa dos pais do Steve Jobs. Foi fundada por ele, os cofundadores Steve Wozniak e Ronald Wayne. Esse último, o Ronald Wayne, apenas 12 dias depois de fundada a empresa, ele vendeu a participação dele, que era de 10%, por $800. Se ele tivesse guardado essa participação, hoje em dia ela estaria valendo mais de 200 bilhões de dólares. Será que ele ficou arrependido? Tudo começou com o Apple I, criado pelo Steve Wozniak nas horas vagas. Então os três decidiram vender o projeto para as empresas. Eles foram na HP e na Atari, sem sucesso com ambas, e tanto a Atari quanto a HP alegaram que os computadores pessoais não teriam futuro no mercado. Imagina se tivessem, né? E imaginem também o arrependimento dessas empresas hoje em dia, vendo que foi um estouro. Hoje em dia todo mundo tem praticamente seu computador. E eles tentaram em outras empresas, sempre ouvindo não, então eles decidiram com os próprios recursos produzirem as unidades do Apple I. Apesar de não ter feito tanto sucesso, vendeu apenas 200 unidades, hoje em dia virou item de colecionador e vale mais de $50 mil. O nome Apple foi escolhido simplesmente porque Steve Jobs achou que parecia uma palavra bonita. E o logo, o primeiro logo foi uma representação de Isaac Newton sentado embaixo de uma árvore com uma maçã prestes a cair sobre ele. Foi o que originou aí a lei da gravitação universal. O segundo logo já teve mudança nas cores, mas desde então ele sempre manteve o formato conhecido até hoje, que é uma maçã mordida. E controvérsias em relação ao logo, mas a versão que parece ser oficial é que o Steve Jobs estava no meio de uma dieta só de frutas quando pensou na marca. O Rob Janoff, que foi quem a desenvolveu, afirmou que a maçã tem uma mordida na lateral para que as pessoas não a confundam com uma cereja. E isso é bem engraçado. Eu particularmente achava que se referia ao fruto proibido, algo quase inalcançável, mas não. A explicação é bem mais simples do que eu e acho que a maioria das pessoas imaginavam. Falando do primeiro computador de sucesso, o Macintosh, também foi inspirado, esse nome foi inspirado num tipo de maçã originária do Canadá, e o anúncio de lançamento do Macintosh, ele foi feito no intervalo do Super Bowl em 1984 e dirigido pelo diretor Ridley Scott, que é o diretor do Alien, do Blade Runner, entre outros sucessos aí. E foi lançado em 1984, um comercial que custou $1,5 milhão para ser produzido, foi exibido durante o intervalo do Super Bowl. Imagina que superprodução, né? E esse comercial fazia alusão ao livro 1984 de George Orwell, só que ao contrário, né, de ser aquele mundo distópico, aparece uma corredora colorida fazendo a menção à Apple no uniforme e ela explode um monitor que o Big Brother estava falando, e para passar aquela ideia que o Macintosh chegou como uma ruptura, chegou para quebrar padrões, chegou para inovar, coisa que é a marca registrada da Apple, né? Ruptura, inovação. Tanto todos os logos que a Apple já teve, as variações, quanto esse comercial, vocês encontram nas nossas redes sociais. Foram postados recentemente os logos e também na íntegra esse primeiro comercial que foi vinculado durante o Super Bowl. Em 1985, Steve Jobs se desentendeu com os diretores da Apple e ele foi demitido da própria empresa. Ele não ficou parado, Steve Jobs era um visionário, ele fundou a Next e a Apple vendo, estava perdida, a Apple estava entrando em declínio, então resolveram chamar o Steve Jobs de volta. Então o que eles fizeram? Em 1996 eles compraram a Next, que foi a empresa lançada pelo Jobs, por 427 milhões, só para que ele voltasse para a empresa, claro, e toda a tecnologia que ele desenvolveu durante esse período.
E o sistema operacional desenvolvido pela Next, ele se tornou o Mac, o sistema operacional do Mac, né, o OS X. E a empresa acabou tendo uma lucratividade absurda aí com o iMac, que foi originário desse sistema operacional. E falando em iMac, o i na frente dos produtos da Apple, iMac, iPhone, iPad, o i significa internet. O iMac foi lançado, as primeiras versões, em 7 de maio de 98. Quem é dessa época lembra, era aqueles computadores translúcidos, tinham na cor verde, laranja, azul, e os VJs da MTV na época utilizavam bastante. Então esse i principalmente significa internet, porque o Steve Jobs falava que os consumidores queriam um computador rápido e que fosse bem didático para navegar na internet, a principal função. E quem lembra desses iMacs, vão lembrar também que ele era realmente muito prático, muito fácil, muito acessível, estava tudo lá logo de cara, era muito fácil de ser utilizado, porque o intuito realmente era facilitar a navegação das pessoas na internet. E aí o Steve Jobs e a Apple acabaram utilizando o i para todos os produtos, até porque todos eram compatíveis e tinha a internet como ferramenta imprescindível para o bom funcionamento, né? E nós já falamos dos iMacs, agora vamos falar dos outros i's. O iPod, o primeiro dispositivo de reprodução de músicas da Apple, foi lançado no dia 23 de outubro de 2001. Ele trazia um design inovador, as versões de 5 ou 10 GB de armazenamento, e ele armazenava mais ou menos em torno de 1000 músicas. Isso na época era uma quantidade monstra, assim. Então ele chegando, na época foi uma baita inovação, porque você ter mais de 1000 músicas à sua disposição no seu bolso, naquela época, 2001, isso era inimaginável até que a Apple trouxe para o mercado. E aí eu acho que a grande inovação que revolucionou mesmo tecnologia recente, o mundo da tecnologia mais recentemente, em 29 de junho de 2007, a Apple revelou o iPhone para o público. E o Jobs, além de visionário, ele era um excelente vendedor, ele impactava com as apresentações, né? E aí, no lançamento, ele disse que era apenas o começo e que a Apple estava reinventando o telefone com aquele lançamento. E realmente ele estava certíssimo. Aí, hoje em dia, tem diversos concorrentes, diversos modelos, mas que provavelmente não existiriam se não fosse pelo lançamento do primeiro iPhone em 2007. E, para finalizar, o último i lançado pela Apple, o iPad, o tablet da Apple, que foi lançado no dia 3 de abril, mesma data do meu aniversário, mas 3 de abril de 2010. Eu sou um pouquinho mais novo que isso e também trouxe tudo que funcionou no iPhone e mais uma série de outras coisas bem legais, aplicativos, funcionalidades que também surpreenderam aí o mercado. Esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixem suas curtidas, compartilhem, salvem esse conteúdo e até o próximo podcast. Um abraço, valeu!